Hoje falaremos sobre a última ilha. Fala, meus brasas de todo o Brasil, como vai essa força? Antes de mais nada, deixe o seu like, comente e se inscreva para mais vídeos. Para isso, vamos iniciar vendo os termos em One Piece e como eles podem retratar uma dualidade, mais de uma coisa, como por exemplo Luffy, no seu começo, onde gostaria muito de ficar forte, e sua primeira frase em relação a isso na obra é conectada. Dessa forma, ele não fala metaforicamente, ele diz literalmente que ele quer ficar mais forte. Assim, o nome do seu primeiro golpe que ele usa na série é o Gomu Gomu no Pistol, que vou colocar aqui como se escreve para vocês. E isso significa que é uma pistola, uma arma de fogo em japonês. Dessa forma, podemos nos utilizar dos kanjis para saber o real significado, principalmente na questão de golpes, como que vai ser o golpe, o que ele é de fato. Na pronúncia, explica tudo, e isso fica evidente nas evoluções dos golpes do Luffy e nas suas gears, como por exemplo o Red Hawk. Da mesma forma que o Pistol, o Red Hawk é escrito de duas formas, com katakanas, para a leitura e a pronúncia, e com kanjis, que são o significado. Dessa forma, conseguimos ter 3 kanjis, e dentre eles o mais importante é o mesmo kanji usado no Pistol, que de novo significa pistola. Isso mostra que é uma evolução da pistola original de Luffy. Agora, os dois restantes não seriam apenas uma homenagem. Os kanjis, que podem ser lidos como Ri ou Ken, significa fogo e punho, respectivamente. Junto, eles formam Riken, que significa punho de fogo, que é literalmente o golpe, o soco de fogo de Luffy. Mas também uma óbvia homenagem ao Ace. Mas isso podemos trazer em outro vídeo, em como a fruta do diabo, ela encarna certos poderes daquelas pessoas que impactam o personagem que a usa. Temos outras evidências disso, mas como disse, posso trazer em outro vídeo, se vocês quiserem. Mas agora você deve estar se perguntando, tudo bem, muito interessante, mas como isso se conecta com a última ilha, Lodestar, ou Laugh Tale? Lembram que eu disse que isso é algo especial e recorrente na série? Porque diferente dos outros termos, ela não tem um jogo de palavras somente no significado dos kanjis e na pronúncia dos kanas. Mas em tudo, as informações que temos sobre a ilha é que ela é a última ilha conhecida da segunda metade da Grand Line, o Novo Mundo, e que o bando do Roger foi o primeiro a alcançá-la em 800 anos, desde o século perdido. E que somente ao se chegar nela é possível perceber que existe mais uma ilha, Laugh Tale, só podendo ser alcançada com os 4 poneglyphs vermelhos, já que as agulhas do log poles giram descontroladamente. Lodestar é a romantização mais utilizada, mas assim como Laugh Tale, que era Half Tale no passado, pode mudar a qualquer momento, já que não temos confirmação, é apenas o que sabemos até então. De qualquer forma, o nome da ilha original se escreve assim. Primeiro vamos ver a parte dos kanas, ou Rodusta. É como o personagem fala no anime o nome da ilha, sua pronúncia, a romanização. Escrever com o nosso alfabeto. Pode ser Lodestar, Lodestar ou Holdstar, ou qualquer uma das combinações. Percebam que todas fazem sentido, porque Roadstar ou Lodestar é uma palavra que em inglês significa estrela-guia. É uma antiga forma que os navegadores se guiavam no mar, quando não haviam instrumentos de navegação mais precisos. O termo vem de um ramo científico chamado navegação astronômica. Ele é bem complexo de se entender, mas é bem interessante. Seguir navegando alinhado com as estrelas, tendo elas como referência e suas posições. Mas não é qualquer tipo de estrela que eles fazem isso, são estrelas bem específicas, como por exemplo as estrelas polares. Uma estrela polar é um tipo de estrela visível que está aproximadamente alinhada com o eixo de rotação de um globo astronômico, ou seja, uma estrela cuja posição aparente está próxima de um dos polos celestes. Na Terra, uma estrela polar ficaria diretamente acima quando vista do Polo Norte ou do Polo Sul. Reparem que, com o passar do tempo, essas estrelas também vão mudar. Atualmente, as estrelas polares da Terra são a Polaris Alpha Ursa Menores, a que é vista do eixo Polo Norte, e a Polaris Australis, vista do eixo Polo Sul. Assim, para resumir, essas estrelas servem como guias de navegação, instrumentos, porque elas parecem estar imóveis. Se você estiver as observando no Polo Norte e no Polo Sul, elas estarão exatamente acima da sua cabeça.
Agora vamos analisar o seu kanji. Literalmente significa Ilha da Estrela do Curso, né? Ou seja, a rota. Percebam que da mesma forma que os kanas, temos um significado que remete a uma direção, um sentido orientado por uma estrela. Porém, a forma escrita em japonês de Lodestar pode ser vista que, para pronunciarmos o seu nome corretamente, não podemos parar no Rodusta. Precisamos adicionar a leitura do último kanji, que é o To, que vem de Shima, que é ilha. E adicionando esse to na leitura, a gente consegue ter um significado que é começo da rota, o começo da jornada, significa Road Start. E dessa forma, Lodestar mudaria o sentido e não seria a última ilha, mas sim a primeira ilha. E é aí que a nossa teoria entra em cena. Porque se você parar para analisar, todos os caminhos que levam a Lodestar parecem muito mais como múltiplas aventuras. Isso porque se você analisar, um começo leva a muitas possibilidades, a muitos caminhos, e não a apenas um único final. Analisando assim, conseguimos entender talvez de que o mapa de One Piece esteja invertido, que a última ilha na realidade é a primeira. Para essa teoria ganhar força, vamos voltar a Logtown, a cidade do começo e do fim. Essa que, por sua vez, fica na Polestar, ou seja, na estrela polar. Esse é o nome do arquipélago onde fica Logtown. Ainda conseguimos saber um pouco mais de que ela fica no West Blue e cobrindo quase toda a ilha em que está. Salvo por algumas colinas íngremes, é uma cidade portuária. Ela é conhecida por ser a cidade do começo e do fim, pois nela foi onde o rei dos piratas Gold Roger nasceu e foi executado. Dessa forma, por que Logtown fica no arquipélago que se remete ao norte, se ela não fica lá? Até que para isso, para entrar na Grand Line, você precisa ir pela montanha reversa. Ou seja, você precisa reverter tudo para poder entender. Dessa forma, a teoria é bem simples, porém bem complexa quando você vai analisar a parte escrita de One Piece, seus kanjis e toda a parte como se pronuncia. Porque assim a gente consegue ter uma inversão, ver que durante esses 800 anos, todas as peças foram remanejadas para que ninguém conseguisse entender a verdade. Então, desde a montanha reversa, que a gente acredita ser o início da jornada, na realidade, seria o final da jornada. A ilha, onde é o começo e o fim de tudo, teriam coisas para elucidar, talvez pontos importantes, para entendermos de que ela é, na realidade, a metade, de que talvez ela não esteja localizada no lugar certo. Assim como as estrelas, elas mudam de lugar, as coisas em One Piece foram mudadas de lugar, para ninguém se ter um entendimento do todo. Dessa forma, a teoria propõe de que a última ilha, na realidade, é a primeira ilha, que leva a todas as histórias que nossos personagens, hoje, e todos os piratas da pior geração, vêm fazendo e escolhendo caminhos diferentes para chegar a essa última ilha, que na realidade é a primeira ilha. Ou seja, a história de One Piece, principalmente do nosso protagonista Luffy e seu bando Chapéus de Palha, a gente vê do final ao começo. Bom, agradecemos a atenção de vocês, deixe um comentário e até a próxima.